Incoming message. A gente tem jovens com 18, 25 anos que têm uma mentalidade digital, uma mentalidade política e social e econômica completamente diferente, o que permite o nascimento de uma nova sociedade, de uma nova cultura. Incoming message. Catarse é uma plataforma de crowdfunding, se a gente aportuguesar, ela fica financiamento coletivo. E a ideia por trás do financiamento coletivo é muitas pessoas colaborarem a partir de pequenas quantias, a partir de R$10, para viabilizar financeiramente um projeto. No Brasil tinha muita gente boa, com ideias criativas, mas que o que travava às vezes ela para poder tirar esses projetos do papel era recurso financeiro e muitas vezes nem era tanto recurso assim. O Catarse, ele é relevante para o ecossistema da economia criativa no Brasil, porque ele rompeu com a tradicional forma de captar recursos para projetos. Até então, existia somente a possibilidade de você pedir a bênção no setor público ou pedir a bênção no setor privado e conseguir recursos para os seus projetos. Às vezes eles terminavam trabalhando mais para garantir as contrapartidas do investidor do que para entregar para as pessoas aquilo que ele se propunha como sonho de vida. Essa forma de financiamento coletivo que a Revolução Digital trouxe, mas que foi muito bem empacotada pelo Catarse, garantiu uma audiência interessada e comprometida em ajudar a viabilizar projetos que, de certa forma, rompiam com certos modelos tradicionais de produção. Sempre estive na rua pintando, né, fazendo esses protestos, esse grafite papo reto, colocando mensagens. E sempre gostei de utilizar diversos suportes da rua, né? Mobiliários urbanos além dos muros, né? Numa dessas, até procurando novos lugares para pintar, também tinha a história do Cidade Limpa, que estava apagando muito grafite. E eu, na atividade, pintando, até que um dia eu estava pintando um viaduto e pedi licença para o catador, que ele que era ali o morador daquela casa, é a dele, que eu ia pintar o viaduto. Se ele podia. Eu pintei, ele curtiu, aí eu resolvi pintar a carroça dele também e não parei mais depois daí, porque eu vi que eu ganhei um sorriso dele, vi que minha arte entrou num novo suporte que é móvel, então o que eu escrevi na carroça dele começou a circular a cidade inteira. Vi que a prefeitura não podia apagar o meu grafite na carroça porque era um patrimônio dele. Todo catador que eu via, eu parava e pintava. E depois comecei a procurar os lugares onde eles estavam, nos ferro-velhos, nas cooperativas. Foi uma verdadeira imersão no tema, né? O que a gente aprende de reciclagem na escola é muito limitado, né? A gente aprende lixinho colorido e tal, mas na verdade na prática é muito diferente. Quem que vai apoiar catador na rua, em situação de rua, público vulnerável? Empresa não vai apoiar, prefeitura não apoia, governo, ninguém dava a mínima para os catadores. Então foi algo que eu falei, se eu não fazer de modo independente, eu não vou conseguir fazer. Então eu falei, preciso financiar essa ideia e comecei a construir algo maior que tivesse a colaboração de todo mundo, né? Em 2012, ele entra em contato com a gente conhece o Mundano, fica amigo do Mundano, e a gente junto bola uma campanha para poder fazer um mega evento, que ele deu o nome de Pimpe My Carroça. A gente colocou como desafio reformar, pintar e colocar os itens de segurança em 50 carroças. Na ideia do pit stop, né? A carroça entra de um lado para ser completamente reformada, pintada, colocado materiais de segurança, fitas refletivas, espelho retrovisor nas carroças, pintar, reformar. E do outro lado, o catador vai passar por um dia ali de tratamento médico, de corte de cabelo, massagem, almoçar. No primeiro crowdfunding que o Pimp fez, a gente pediu R$38 mil e arrecadou mais de 63. A gente fez uma carrociata, a gente financiou a carrociata. Aí eu lembro da CT me ligando, não vai ter carrociata não pode, vocês não têm autorização.
Falei, meu amigo, as carroças estão todo dia andando dentro da rua, vai ter carroceata, você pode botar bloqueio, nós vai atropelar. E nós fez a carroceata, foi lindo. Então, assim, tudo isso que virou para uma carroça é muito uma ocupação do espaço público. Mas a gente usa a tecnologia, justamente, a internet, para ecoar o que a gente está fazendo, para pressionar as autoridades. Então, é uma ferramenta muito importante, tanto quanto o spray também é. 5. Esse é o telefone do sucesso. A ideia do Catarse surgiu a partir de uma vontade de querer fazer algo, de empreender, de lançar alguma coisa. A gente queria lançar qualquer coisa, um boteco que vendesse suco na frente da faculdade, chegamos a pensar até vender biquíni na Europa. A gente antes se juntou com o Daniel, lá em Porto Alegre, que era um desenvolvedor, né, de software, e a gente, junto com ele, lançou um blog para poder falar sobre crowdfunding aqui no Brasil. E aí, ao começar a falar sobre crowdfunding aqui no Brasil, o Rodrigo e o Thiago chegaram até o blog e a partir disso a gente começou a se falar e se juntou antes mesmo de se conhecer pessoalmente. A gente se juntou por Skype. Essa possibilidade de que apenas, 30 pessoas, 100 pessoas, 45 pessoas viabilizem um produto cultural, um produto de empreendedorismo ou qualquer tipo de iniciativa, configura uma maior de diversidade, né? Onde você pode ter pequenos grupos podendo viabilizar mais ideias e assim você ganha potência de diversidade nesse mercado, ao invés de você ter só um artista movimentando milhões de pessoas, né? Então, você gera um pouco mais de variedade mesmo, assim, né? De maiores possibilidades, assim. No Catarse, a gente opera num modelo que a gente chama de tudo ou nada, né? Então, naquele tempo, ou o cara arrecada o valor da meta dele ou mais e recebe o dinheiro, ou se isso não acontecer, todas as pessoas recebem o dinheiro de volta. Primeiro, ele é transparente porque eu falei que eu ia fazer uma determinada coisa, eu ia lançar um determinado CD numa determinada qualidade, eu ia lançar um livro com um determinado papel, com uma determinada capa, e para isso eu precisava de 30 mil reais. Então isso foi pactuado entre todas as pessoas ali como uma promessa pública de que aquele livro vai ser entregue e para ele ser entregue naquela qualidade, ele precisa daquele valor. A gente já teve mais de 3.500 projetos que passaram pela plataforma, sendo que 1.800 atingiram a meta de arrecadação e foram viabilizados, levantando mais de 30 milhões de reais para esses projetos. É uma das principais maneiras para desafogar toda uma base de criadores, de pessoas experimentando, querendo fazer coisas novas. Os projetos eles entram no site porque eles precisam de recursos para serem financiados, para serem viabilizados, mas muito do que o financiamento coletivo gera são as relações entre as pessoas, a comunidade que você consegue trazer em torno do seu projeto, da sua causa. Um mesão, 16 hackers trabalhando, durante a viagem inteira, a madrugada comendo, a conexão rolando e os caras lá codando. Salve o 3G. Uma das ideias é pegar a galera, colocar no ônibus, a gente vai, para uma praça no município, pequeno município, sempre tem uma praça, a gente sobe no coreto, pega um megafone e fala assim, ó, é o seguinte, a gente quer saber qual é o maior problema dessa cidade. Eu não sei, mas vocês que moram aqui podem saber. Porque isso tem a ver com o empoderamento das pessoas. Quando as pessoas sacam que elas são capazes de fazer e que não precisam pedir permissão pra ninguém, isso é um avanço que o ônibus hacker quer trazer. Vamos chegar e tomar a cidade de assalto. Vamos fazer ao mesmo tempo oficina de lei, oficina de software livre, oficina de audiovisual, vamos discutir em praça pública, vamos fazer debate e chamar as entidades de organização social, vamos construir blog, pô, as ONGs da cidade, pô, vamos fazer blog, o museu da cidade, pô, vamos lá, como é que os museus podem usar a internet, a escola pública, invasão total e absoluta. Um grupo pequeno curtindo aquilo que eles gostam pode ter mais qualidade do que 50 milhões de pessoas curtindo algo que, assim, que talvez eles nem tenham se engajado, eles não tenham nem se envolvido com aquela produção, com aquela criação, da forma como esse grupo de 50 se envolveu desde o começo, participou do processo de criação, viu a coisa ser gerida, né? Eu sou o criador do projeto Caim no Brasil, que é uma proposta de mapeamento de práticas educacionais inspiradoras escondidas pelo país. E eu falei, nossa, imagina só se eu conhecer escolas e projetos que fazem diferença na educação, públicas ou privadas, tradicionais ou não tradicionais,
O que importava é que tivesse alguma coisa diferente. Ano passado eu resolvi sair do emprego, sair de São Paulo, pegar um ônibus e viajar por 58 cidades pelo país para conhecer as realidades brasileiras e conhecer escolas, projetos e histórias de pessoas que realmente ensinassem coisas novas pra gente ou relembrassem a gente de outras coisas em educação. Eu podia conseguir a verba de outras maneiras, mas eu entendi, eu falei, cara, a viagem foi feita por pessoas, sabe? Foram as pessoas que me indicaram gente para conversar, escolas para visitar, pessoas que me chamaram para cafés, pessoas que me recepcionaram. Então, eu falei, o Catarse vai mostrar um pouco isso, que 302 pessoas juntas podem fazer um livro. Então, o que mais elas podem fazer? Elas podem fazer muita coisa. Crowdfunding hoje virou uma coisa que eu não sei você, mas eu recebo 2, 3 vezes por semana alguém falando, olha, estou fazendo uma coisa, contribui, colabora, o que você acha? E eu acho super bacana, mas assim, o crowdfunding não é necessariamente uma vaquinha entre amigos, né? A ideia do crowdfunding é você conseguir aproveitar talentos e possibilidades dispersas para o investimento em alguma coisa que você acha que faça sentido. Mas isso não significa passar a sua conta para o vizinho, e sim propor aquilo também como uma possibilidade de investimento. A Sony tem utilizado o crowdfunding para financiar jogos de videogame em valores de milhões de dólares. Você pega os Estados Unidos, tem até crowdfunding para o setor imobiliário, que você entra como mini cotista de vários empreendimentos em Wall Street. Eu acho que a gente precisa aproveitar de uma forma um pouco mais séria e talvez mais ladina as oportunidades, inclusive de financiamento, né? Como é que a gente consegue dar nó em pingo d'água para gerar outros modelos de remuneração em cima daquilo que eu estou fazendo? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, Rodrigo e Thiago, porque daí a gente vai terça-feira para Brasília, eu e o Caruso, que vai ter uma audiência pública da Câmara dos Deputados, Comissão da Cultura, para discutir crowdfunding. E discutir o que é ser regulamentado dentro desses parâmetros para que isso seja possível, né? Como isso se coloca sem que isso interfira, principalmente para os criadores, né? Não burocratize a vida dos criadores excessivamente, né? Sim. É importante manter essa agilidade assim, no modelo. É muito importante o governo chegar nesse ambiente ainda experimental, ainda muito novo, ainda frágil, né? De maneira muito cautelosa também, né? Qualquer burocracia extrema que venha do governo para esse ambiente pode ser extremamente prejudicial à agilidade, à flexibilidade e à efervescência que essa maneira de viabilizar ideias está gerando no país, né? Startups, elas são empresas que operam num terreno de incerteza, da ousadia de ir para esse lugar escuro que ninguém sabe exatamente como é que vai operar e como é que vai funcionar. Ela faz parte um pouco do nosso dia a dia, assim. As descobertas, elas são tão incertas quanto era vamos dizer, na era das navegações. O que nasce como curiosidade ou como brincadeira passa a se tornar um negócio. Muita gente que não teria viabilizado ideias passou a viabilizar ideias. Isso vai ter algum efeito lá na frente. Eu não sei te dizer exatamente que efeito é esse, mas eu acho que esse experimento, essa necessidade da gente botar mais coisa para rodar, é que é o grande valor desse grande experimento que é o financiamento coletivo, né, que é um fenômeno que vem com a internet. Eu gosto de citar o caso do PewDiePie, que é um jovem da Suécia, que criou um canal para comentar games, porque era uma coisa que ele gostava, ele já fazia isso com os amigos na escola, e ele decidiu pegar o celular dele, abrir o celular dele no quarto e gravar os comentários que ele tinha e as ideias que ele tinha a respeito de alguns jogos. Ele subiu esse vídeo na internet, em uma plataforma de distribuição de conteúdo, e alguns anos depois, a Disney, um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, adquiriu a network, a rede que cuida dos canais que ele faz parte, por 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares por um projeto nascido no quarto de um jovem na Suécia, que passa a ser referência de modelo de negócios para o mundo inteiro. Te dou um exemplo básico. Você pega a China. A China, nos últimos vários anos, a gente tem grandes aberrações de completa total ditadura com relação aos direitos humanos até efetivamente a utilização das pessoas como uma fase 2 da Revolução Industrial mais macabra. A China já incorporou no seu plano quinquenal a ideia de que hoje ela tem uma base de pessoas tão bem formadas do ponto de vista de educação
que ela consegue fazer uma mudança. Então, ela colocou que ela vai passar do Made in China para o Created ou Designed in China, porque o valor agregado vem do criar, não vem do executar. Parte da produção mais básica da China, inclusive, começa, em alguns casos, a ser terceirizada para os países vizinhos de mão de obra mais barata. E você pega o Plano 2030 da China, o que ela entende como grandes linhas estratégicas de economia e desenvolvimento? Investimento em TI, mega super top avançada, da economia quinária e para frente, manufatura de ponta, novas energias, tecnologias limpas, ou seja, tudo aquilo que a gente atribui a uma Escandinávia da vida, a China quer ser amanhã. E para fazer isso, como é que ela dá essa mudança? Então, ela tenta investir efetivamente numa educação que seja, pelo menos de base, da massa, e aquela meia dúzia do circuito Elizabeth Arden vai fazer os mais diversos cursos de capacitação dentro e fora da China. Se critique ou não o que a China está fazendo, essa é uma estratégia do governo. Eu queria saber qual é a nossa. Incoming message. Meu sonho sempre foi viajar. Chegou um determinado momento que eu pedi demissão e fui tirar um tempo sabático para ver o que eu queria fazer da vida. Esse tempo acabou sendo quase 4 anos, que eu passei por mais de 50 países, e o jeito que eu encontrei para viajar mais, gastando menos e tendo mais experiência, foi voluntariando para os lugares ao longo do caminho. Então eu trocava algumas horas das minhas habilidades para hospedagem. Então eu já fui professor de surf, líder de pub crawl, ajudei na recepção, marketing, enfim, uma série de coisas que eu fazia e não pagava pela hospedagem nem café da manhã. E no final eu estava fazendo isso na Califórnia. E lá o Eric, que é um dos meus sócios, ele era o gerente de um hostel que usava 100% de ajuda voluntária. O World Packers ele vem de uma geração agora, que eu estou falando, de uma cultura que vem crescendo cada vez mais, uma transformação. Nós somos parte dessa transformação, né? Então a gente conversando lá, eu tendo tido essa experiência em vários lugares do mundo, ele tendo gerenciado centenas de voluntários, a gente conversando, por que não fazer isso para mais gente, né? Foi quando eu resolvi sair do hostel para poder me dedicar 100% ao projeto. E a única coisa que a gente tinha era uma van. Então a gente morava numa van e trabalhava de internet e café. E era legal porque tinha um coffee shop aqui com internet, né? A van ficava aqui e aqui era praia. Então a gente conseguia até surfar no final do dia, né? Ele é um site onde qualquer pessoa do mundo consegue se cadastrar, encontrar lugares, propriedades, hostels, ecovilas, pousadas ao redor do mundo, onde você consegue ajudar algumas horas por semana em troca de hospedagem e café da manhã. O host entra na plataforma, faz um cadastro, ele coloca basicamente o propósito da localização, cada localização tem um propósito diferente, né? Existem hostels que são party hostels, hostels mais de festa. Existem comunidades sustentáveis. Com a tecnologia, você consegue atingir o mundo inteiro. Então a gente atingiu mais de 100 países em menos de 2 anos. É um momento extremamente entusiasmante, em que novas possibilidades estão sendo descobertas o tempo todo e que nascem da liberdade que jovens têm hoje de, ao terem acesso à conexão e a outras referências fora da caverna, permitem inovações que, a princípio, para alguns poderiam ser consideradas loucura. Quando eu decidi deixar o Brasil, eu pensei, uma viagem de volta ao mundo, eu não quero viver na correria, de passar 1, 2, 3 dias em um lugar e ir para o próximo destino. Então, fui lá no World Packers Portugal. Uma possibilidade de ter pessoas de outras culturas que podem trazer uma mais-valia para o hostel. Têm outras experiências também, podem ter de estar... Normalmente são pessoas que viajam e, portanto, que podem trazer experiências diferentes de outros locais, que nos podem sugerir, que podemos implementar e tornar tudo mais rico. Atualmente eu estou com três World Packers, uma de férias. Voltou para a cidade e já volta logo mais. Já. Compensa tanto que eu já estou pensando até em construir um quarto só para World Packers aqui. Eles dão um banho, assim, muito funcionário que eu já paguei na vida aqui dentro. Aqui, eu e a outra menina, que também é World Packer, a gente faz tudo um pouco. A gente rega a planta, leva o Bud, que é o cachorro, para passear. Não é aquela economia que você está falando direto com dinheiro. É experiência. É algo que você não encontra em qualquer esquina, né? Não é um troco que você pega ali, entendeu? É uma coisa que
É uma vivência muito intensa. Eu super me envolvo com esse tipo de economia e acho que é um futuro muito interessante que eu tô super dentro. O que a gente fala é o que a gente está entrando numa era da economia das habilidades. Então você não precisa mais ter um acúmulo de renda ao longo da sua vida para você se aposentar e ser feliz depois. Você pode usar suas habilidades ao longo da sua vida e garantir esse fluxo da rede. Eu posso ser um líder de pub crawl, eu posso ser um professor de surf, um recepcionista, mas eu não preciso ter mais aquilo. Posso ser diferentes coisas, né? Aspectos ligados à criatividade eram considerados coisas de malandro, coisas de vagabundo. Pais ficavam muito assustados quando filhos manifestavam interesse de trabalhar em áreas criativas. Então, sem dúvida nenhuma, hoje os jovens têm muito mais liberdade de escolha e de referência de modelos sobre profissões ligadas à economia criativa do que existia na década de 60. Então não adianta você forçar hoje um jovem que saiu da faculdade a ter um trabalho chato e colocar o dinheiro como única moeda de troca para ele. Não, ele não vai ficar feliz naquilo. Você vê que hoje as pessoas ficam cada vez menos tempo na carreira do que antigamente. Antigamente, uma pessoa que estava 30, 40 anos na carreira era uau, né? Hoje, você vê os jovens, eles ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque eles não querem isso, assim. Eles querem um lugar que eles sejam felizes, que eles estejam construindo alguma coisa e que faça sentido para cada um. A vida tem valor e, como diz Freud, o que dá o valor da vida é o princípio do prazer. Ele é muito materialista. O Freud ele não acha que o valor da vida tem a ver nem com espiritualidade, nem com trabalho, porque afinal, apesar dele trabalhar muito, ele é um inventor da psicanálise, ele fala das pulsões de vida, do princípio do prazer. Ele diz o que dá sentido da vida é o princípio do prazer. Quando você está feliz, vamos supor, uma situação, apaixonado, na praia, umas férias maravilhosas, nessa hora você não vai se perguntar por que eu estou vivo, por que eu existo. Em geral, essas perguntas vêm quando você está fazendo coisas sem parar e você se sente uma máquina de fazer algo para o outro. Que outro? As pessoas estão dispostas a arriscar mais para poder ter uma experiência diferente. Eu acho que as pessoas estão pensando muito mais em viver novas experiências, ser algo, do que ter algo. Quem viaja de uma maneira colaborativa, por exemplo, já volta com outra cabeça, já volta querendo ajudar a comunidade ao seu redor. Então, pra gente é claro, assim, é natural essa expansão dessa consciência, dessa economia colaborativa, o turismo colaborativo, etc., acontecendo de uma maneira muito rápida. Então, quando a gente olha para o futuro, primeiro, não tem como fisicamente as coisas continuarem do jeito que estão. Então, ou as pessoas tomam uma nova consciência do mundo que a gente está, ou não faz sentido. É justamente o interessante a gente não achar que a experiência para. Porque a gente está acostumado com esse raciocínio. Tudo tem valor só porque vai atingir uma finalidade útil que depois vai ter que participar da construção de outra finalidade útil, né? O Benjamin tem outra expressão muito boa que ele diz, aos olhos das pessoas fatigadas pela... Olha, 1930, 33... O dia se desenrola com uma sucessão interminável de meios cuja finalidade já se perdeu. Como é bom um bom escritor, né? E um bom poeta, quase. Quer dizer, a nossa vida, às vezes, é uma sucessão interminável de meios cuja finalidade já se perdeu. A gente conectando essa rede, as pessoas e empoderando as pessoas para fazerem o que elas gostam, o que elas sabem fazer, como moeda de troca, não tem mais porquê você fazer algo que não te faça feliz. É uma nova maneira de você pensar nas coisas, né? Não necessariamente eu preciso deter os recursos para conseguir fazer uma coisa. As pessoas querem consumir mais, só que as pessoas não querem ter mais. Nós abrimos uma nova possibilidade de se consumir sem ter. A gente vem numa sequência histórica de coisas novas surgindo, de possibilidades novas surgindo, que já estão, em algum momento, criando micro-rupturas e micro-revoluções na forma como a gente é educado hoje em dia. Eu acho que o mais difícil é a gente se desprogramar.